Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseados neste livro de David Carol Sumerk, 151, Reflexões sobre Educação de Filhos, Sabedoria Bíblica para Alcançar o Coração e Transformar a Trajetória do Seu Filho. E nós queremos agradecer a você que toda semana está aqui nos acompanhando, nos assistindo, consumindo todo o conteúdo que a gente gera aqui no canal para você. Que Deus abençoe tua casa, tua vida e a tua família. E você que é novo e que ainda não é inscrito, por favor, clica aqui no botão inscrever-se, ativa também as notificações para tudo que a gente publicar aqui você ser notificado e ficar sabendo de tudo que é novo no canal. Lembrando que nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. E hoje o episódio é o de número 38, que tem por título Faça o que falo. Provérbios 1:8 diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. O autor já inicia esse episódio dizendo assim: alguém disse, você gasta os primeiros 2 anos da vida do seu filho ensinando ele a andar e a falar. E depois, os 16 anos seguintes, dizendo para ele sentar e fechar a boca. Nós como pais, nossa indecisão muitas vezes, não sabemos o que queremos dos filhos. E os filhos ficam aí no meio desse turbilhão de comandos, de coisas que nós dizemos para eles fazerem em uma fase da vida. Daqui a pouco dizemos para eles novamente para não fazer tudo aquilo que a gente falou para eles fazer no início. Muito bom esse início aí do episódio. Então, e tem outro ditado popular que geralmente a gente fala, né? Faça o que eu digo e não faz o que eu faço. É o pior de todos. É o pior, né? O mais hipócrita. Então, hoje o que a gente vem falar? Filho meu, ouve o ensino do teu pai e a instrução da sua mãe. O que é? Ganhar o ouvido do nosso filho. Nessa primeira infância, a gente exerce mais a autoridade na vida da criança. Depois, a gente vai exercer mais a influência. O que seria a influência? Seria o exemplo. Se o seu filho, quando ele começa a ter o entendimento, ele vê que a partir de um momento você realmente está só dizendo para ele fazer as coisas e você também não faz, você se torna um hipócrita. As fases da vida da criança, primeiro pelo comando e depois pelo exemplo, como você vem falando. É aquela coisa de você dizer, a gente já até falou aqui em alguns episódios, não minta, o papai não gosta que você minta, eu quero que você fale a verdade. E aí quando chega um momento, alguém bate na porta ou de repente alguém liga, você diz pro seu filho, né? Vai lá e diz que o papai não está em casa, diz que o papai saiu. Então isso gera conflito na cabeça da criança. Isso, não que as crianças pequenas não vão olhar para o exemplo, eles também observam tudo, né? Eles são ótimos imitadores. Né, o bebezinho às vezes imitando como você anda, né, a gente vê vários vídeos imitando o pai roncando, né, aquelas coisinhas. Então, as crianças pequenas, eles são muito imitadores. Tudo que você faz, eles vão fazer. Só que no decorrer da vida, no decorrer do entendimento deles, é que esse exemplo vai ficar mais focado, vai ficar mais distante. Então, e a autoridade, ela tem que ser exercida por todo o tempo, afinal de contas, nós somos pais, né? Então, o que eu penso assim também com relação a isso é o fato da comunicação. Como você comunica para poder ganhar o ouvido do seu filho? Os nossos filhos, eles têm que ser ensinados desde o início que nós, como pais e mães, nós somos sabedores de mais coisas. Sim, eu já até tive uma conversa uma vez com o Noah, que nós estávamos no mercado e aí eu empurrando o carrinho e ele querendo se enfiar por dentro, não lembro direito o que ele está fazendo, e eu falei assim, não faz que você vai se machucar. Ele continuou fazendo, eu digo, não faz que você vai se machucar. Não deu outra. Ele pegou e não chegou a se machucar, mas bateu a cabeça, doeu, aí olhou assim para mim, eu digo, o que o papai falou? Aí quando nós chegamos no carro, eu expliquei para ele, eu digo, sabe por que o papai estava te falando aquilo? Não é porque o papai é chato, é porque o papai tem mais idade, o papai é mais velho que você, e o papai tem essa compreensão de que se você fosse daquela maneira no carrinho, você iria se machucar.
Então, nós, como pais, precisamos trazer o entendimento aos nossos filhos de que nós sabemos mais do que eles, em virtude da idade, em virtude do amadurecimento e também da experiência de vida, os caminhos que eles ainda vão trilhar, nós já trilhamos. O que acontece hoje em dia é que dá-se às crianças uma possibilidade, ou não seria nem possibilidade, mas a possibilidade deles decidirem coisas que eles não estão preparados para decidir, em nome de uma educação respeitosa, e uma educação eu não sei se é positiva que se usa o termo. Há coisas boas nessa metodologia, mas há o princípio da hierarquia aqui, do pai sobre o filho. Ele está sendo questionado o tempo todo, ele está sendo subjugado o tempo todo, está sendo colocado o pai muitas vezes como autoritário, mas é que existem decisões que as crianças não estão prontas para tomar. E quando a gente acha que está dando a eles, tendo pais, vamos usar o termo politicamente correto, dando a eles a possibilidade de escolha, na verdade nós estamos estressando eles com decisões que eles não estão prontos para tomarem ainda. Isso, é a autorregulação. Autorregulação. Né, amor? É a autorregulação. A criança, ela não entende ainda muito bem o mundo, não entende suas emoções, ela está sendo ensinada. A gente já fala aqui, né? Eu acho que o versículo que vai ser falado em todos esses episódios. Instrui o menino no caminho que deve dar. É nossa função instruí-los. É nossa função dizer para eles o certo e o errado. É nossa função treiná-los acerca das suas emoções. Sim. O que é triste, o que você é feliz, como você fica frustrado, sabendo que as reações deles podem atingir outras pessoas, podem machucar outras pessoas e que isso não é certo. Então, tudo isso engloba a nossa experiência de vida, a nossa sabedoria, e isso que nós vamos passar para eles. Só que para isso a criança ela tem que ter um coração ensinável. Sim. A partir do momento que a gente não gera isso nela, de um coração ensinável, a gente nunca vai ter o coração dela, e também gera um pouco de orgulho. A criança vai saber o quê? Não, eu sei das coisas. Uma certa prepotência, né? Não, é isso, não só na casa, né, com os pais, mas também em outros ambientes que ela conviver. Com o chefe, né, na igreja, com a professora da sala, ou até mesmo na escola. A questão de hierarquia vai sendo munida da vida dela. Do intelecto dela. O intelecto. que a gente, às vezes, não compreende como pais e que tenta ser, às vezes, um pai bom, um pai legal, e que hoje em dia a gente percebe muito os pais com medo de ferir os sentimentos dos filhos, é que quando você faz isso, você dá a eles poderes de decisões que eles ainda não estão prontos, achando que eles vão amadurecer com isso, vai criar um caráter forte. Não, você está criando, na verdade, nele, justamente isso, você está prejudicando as relações futuras dele. Sim. O convívio em sociedade, como você falou, o convívio com os patrões, os princípios de hierarquia, ele cresce achando que o mundo inteiro gira em torno dele. Das vontades deles, né? O que ele fala é o que está certo. Então, a gente tem que ter isso do coração ensinável. E para a gente ensinar o nosso filho a ter um coração ensinável, nós também temos que ser. Né? Às vezes, naquela discussão, naquela conversa entre marido e mulher, a gente sempre quer saber quem está certo e quem está errado. Então, isso nossos filhos também vão percebendo. E, como eu comecei a falar, né, acerca da comunicação. Como eu comunico as coisas para o meu filho? Como a gente falou, a primeira infância, você tem que ser mais direto. Filho, pega aquilo, por favor. Filho, faça isso, não faça aquilo. Eles não vão, talvez, entender diálogos tão longos. Né? Você tem que disciplinar de um jeito conforme a idade da criança. Sim. Porém, é cientificamente provado que 7% só da comunicação é a fala. 38% é como você fala e 55% é o corpo. Então, você se comunica mais com as suas expressões, com o seu corpo, com o jeito que você olha, às vezes você abaixar na altura do seu filho,
pegar na mão dele Uhum. e dar, né, um direcionamento para ele é mais valioso Do que você do que gritar. você gritar, e você vai ficar falando aos quatro ventos e não vai ouvir, e não vai entrar na cabeça dele, e ele vai estar fazendo outra coisa, e na sua cabeça você vai dizer: ele não está me escutando, ele não está fazendo, por que será? Que criança desobediente. Mas é a forma de você comunicar. Se ele vai estar acostumado numa casa em que todo mundo grita o tempo todo, ele não vai É uma ter o coisa seu que a gente comando. faz às vezes, né? Você chega para a criança e grita com ela, para de gritar. Você tá gritando com ela, né? Você já tá falando para ela e aquilo é confuso na cabeça dela. Sim, Por que meu pai tá mandando eu parar de gritar, gritando comigo? Né? Por que ao invés de você gritar, o Noah já teve situações o Noah não, a Zoe, de ela dar aquele pico nela, eu pegar, abraçar assim, ó, respira, filha, respira, agora, calma, e eu baixar o meu tom de voz, chegou um momento que para ela prestar atenção no que eu estava falando, ela teve que parar de ela chorar. tinha que se acalmar. Ela tinha que se acalmar. Ela foi se autorregulando, foi se regulando, parando, respirando, e começou a ouvir, deitou a cabecinha e dormiu. É igual as crianças, né? Ela tem aqueles picos de birra. Por que acontece, como acontece, né? Nós conhecemos os nossos filhos e já sabemos o porquê acontece. Se você olhar geralmente para a rotina do seu filho, você já vai saber o porquê aquilo está acontecendo. Então, são coisas que nós, como pais e mães, querendo ou não, observe bem, dentro de você, você já sabe por que aquilo está acontecendo. Dentro de você, você já sabe por que o seu filho não é obediente. Então, reflita mesmo e reflita acerca da sua comunicação. Se você tem comunicado as coisas com amor, se você tem pedido por favor, com licença, obrigada. Se a sua comunicação às vezes não é só pedindo coisas ao invés de elogiá-lo. Né? Às vezes a gente é o dia todo na correria, faz isso, aquilo, você tem que fazer isso. Não fez isso, não fez aquilo. Às vezes você está só mostrando para ele o que ele não fez e o que ele tem que fazer. Mas as coisas que ele fez. Filho, valeu, obrigada, deu certo. Olha, lavou a louça, né? As crianças maiorzinhas, né, que já têm mais responsabilidades. Você arrumou sua cama, nossa, tá show a sua cama, parabéns. É isso aí, assim que a gente vai crescer como família, a gente está aqui como família, unidos num só propósito. Né? Ter essa sensação de pertencimento, comunicar isso para a criança todos os dias. E a parte corporal, né? Como a gente falou aqui, 55% é o corpo. Como a gente comunica com o corpo, nossas expressões faciais, os nossos gestos. As crianças pequenas, mesmo os bebês, a maioria das vezes eles não vão conseguir nos falar as coisas, porque eles ainda não se comunicam, por exemplo, mas eles vão saber muito acerca do que você recebe ele com um sorriso. Se você faz uma cara de bravo, ele já vai saber que você está bravo. Se você começa a falar mais alto, ele já vai identificar que aquilo ali tem algum problema. Se você começa a falar mais baixo, vai ter um sinal mais de paz. Né? Como você abraça a criança. Se você pega a criança com mais força, você solta. Tem um vídeo que, se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar o efeito do grito. Com as crianças. Tem uma criança sentada numa mesa colocando os bloquinhos de várias formas, nos furinhos de várias formas. E aí eles fazem um teste, a psicóloga falando com ele normalmente, né, com carinho, ele acertando, rindo, e de repente alguém chega e começa a falar mais áspero com ele, um pouco mais alto. Ele não consegue mais acertar nenhum. E ele trava, a criança trava. Uma das coisas que a gente vê que é um debate muito grande na internet, uns dizem que não vale, ou que está errado, que está certo, é com relação aos filhos dormirem com os pais. Né? E eu vi uma psicóloga falando que aquilo foi maravilhoso, achei aquilo muito perfeito. Porque existe uma teoria de deitar a criança no berço e deixar chorar até cansar. E aquilo gera num sentimento na criança que ela vai entender o que não importa, nos momentos de adversidade dela, ela nunca vai poder contar contigo. Você pegou, entendeu? Quando
ela chora, que ela tá desesperada, ela é um serzinho novo no mundo ali, ela quer o calorzinho da mamãe, ela quer o calorzinho, quer estar perto, quer estar cheirando, quer estar... Ela estava num local apertadinho dentro da barriga, só ela é a mamãe, ouvindo a voz da mamãe. De repente ela está no mundo, com os bracinhos soltos. E aí vem alguém e diz assim, não, deixa chorar até cansar, que ele acostuma. Na verdade, você está criando no subconsciente da criança o quê? Não importa no momento que você tiver medo, que você tiver pavor, que você tiver com problemas, não adianta você chamar pelos seus pais, porque eles não vão vir. E com o Noah e com a Zoe já era mais independente, né? Ela dormia na caminha dela. E o Noah dormia na nossa cama. Noah vinha, aí, nossa, mas atrapalha a vida do casal. Cara, saiba equilibrar isso. Tenha em mente que isso é um período da vida. Isso não é. O Noah agora está com 6 anos, ele raramente vem na nossa cama. Raramente vem. Porque hoje ele já quer o espaço dele. Seu filho vai chegar uma hora que vai querer o espaço da cama dele, vai querer estar o cantinho dele. E você estar ali com seu filho pertinho, abraçado, juntinho, vai trazer a segurança ao invés de criar insegurança, como se fala. Seu filho vai saber que no momento de medo da noite ali, do pavor noturno, ele pode correr para tua cama, ele pode deitar que o papai e a mamãe vai estar ali para proteger ele. E hoje eu sinto saudade. Hoje eu sinto saudade do Noah vir, deitar com a gente. O negócio tá, a palavra está no equilíbrio. As pessoas não hoje são ou para cá ou para lá, nos extremos, né? E saber, assim, ao meu ver, né, não existe um manual específico para tudo isso. Nós, como casal, como pais e mães, que temos que ver o que funciona pra gente. Né? Tem gente que não consegue fazer cama compartilhada e tudo bem. Né? Tem gente que já tudo bem fazer também. Testa, Tem né? Experimenta, isso, né? tem crianças que aceitam, tem crianças que não. Geralmente quem tem 2 ou mais filhos, né, vai saber que uma criança é diferente da outra. É o nosso caso aqui em casa, totalmente o oposto. Eu digo que quando a Zoe nasceu, eu vivenciei uma maternidade totalmente diferente do que eu vivenciei do Noah, em todos os aspectos. Aspecto de alimentação, aspecto de sono, aspecto de amamentação. Então, era como se eu estivesse sendo mãe de primeira viagem novamente. A única coisa é que eu era mais experiente com a relação de bebê, newborn, não tinha tanto receio, tanto medo. Mas é o que funciona para você, o que funciona na sua casa. A gente fala muito aqui com relação à rotina, com relação ao ritmo familiar. Então, o que funciona para você, o que funciona na sua casa, que horário que as crianças acordam, se você às vezes tem que trabalhar no outro dia, às vezes não. Se você é uma pessoa que gosta de dormir junto com outra ou não. Porque eu também vejo alguns pais e mães, por exemplo, o moço gosta muito, ele não se importa. Mas para mim, era uma sensação de perda de privacidade a um certo ponto. E claro que a criança vai vir mais para o lado da mãe. A gente acorda toda torta, toda dolorida, né? Então, o sono não foi muito bem, mas eu atendi a necessidade dele, enquanto a Zoe era totalmente diferente. Se a gente colocasse ela com a gente, aí mesmo que ela não dormia. Então, cada criança tem a sua necessidade e os pais também têm. Mas uma coisa eu vou dizer, nunca atrapalhou nossa relação como casal. Sim, porque a gente sempre soube equilibrar, sempre soube dosar. E eu sigo até uma pessoa, né, não vou citar nomes, mas ela falou sobre isso abertamente. E ela falou, assim, numa questão de desabafo, que o fato dela dormir com a filha era uma coisa boa para ela. Ela se sentia segura e ela estava realmente se afastando do marido porque a menina já estava grande, queria dormir na cama dela e ela não queria deixar a menina sozinha. Daí é uma coisa que ela teve que tratar nela. E tem pessoas assim que não conseguem deixar os filhos dormirem sozinhos. O que a gente tem que saber é se é uma fase, né, uma idade, um dia ou outro, como a gente falou, o Noah vem, a Zoe vem, até aquelas vezes que está doente, né, que eles acordam de madrugada e vem, a gente vai, né, sempre tá ali para eles, mas tem essas questões também que tem que ser observada. É uma necessidade do seu filho ou é sua necessidade? É uma fuga. É uma fuga do casal. Então, tudo são coisas que têm que ser observadas, né? A gente foi para outra vertente acerca do nosso tema, mas totalmente importante também de ser falado.
Então, você tem que fazer o que funciona para você. Qual é o jeito que se comunica? Por exemplo, a gente sabe que tem famílias que se comunicam falando, expressando, gesticulando e tal, que às vezes outras famílias olham de fora, acham que eles estão se brigando. Né? Mas é o meio de comunicação, é o jeito que eles se comunicam e as crianças vivem naquilo ali e tá tudo bem. Enquanto tem outras famílias que é tudo muito calmo, é tudo muito sereno, é tudo muito tranquilo. E a gente, nossa, que legal. Mas é o jeitinho deles. Então, acerca da comunicação, você também tem que observar isso e observar o temperamento de cada filho, o jeito que se comunica. Por exemplo, eu sei um jeito de falar com o Noah e um jeito de falar com a Zoe. E um jeito de falar com o moço, né? Cada um tem o seu jeitinho de como falar, do jeito de falar. Às vezes não é mimimi, né? Nós mulheres que somos mais sentimentais, né? Às vezes a gente fica pro marido, nossa, mas por que você falou desse jeito comigo, tão grosseiro? E às vezes o cara só falou uma coisa que para ele foi normal, foi natural, e você já tá, nossa, mas você falou assim, né? Porque a gente também tem TPMs, tem hormônios, né? Em um mês a gente vira 4 mulheres diferentes. Então tem tudo isso para se encaixar. Então, se você puder regular o modo que você fala, você vai ser melhor ouvido, escutado, compreendido. E, como a gente falou aqui, também a sua parte corporal, a sua parte de expressão, para que você possa colocar nos seus filhos e também ter essa relação com o cônjuge um pouco mais livre, mais leve, mais tranquila, né? E exercer autoridade na vida do seu filho assertiva, não o autoritarismo. Né? Para que eles possam realmente nos ouvir, falar, saber que quando a gente fala é porque a gente está falando algo que importa para eles, algo que gera proteção, que gera segurança. É aquela coisa assim, quando o papai e a mamãe diz não para você, a gente está te protegendo. E quando a gente diz sim, a gente está te libertando. Né? A gente está te alegrando às vezes em alguns momentos. E o não é para te proteger. Então, as crianças, elas entendem isso, elas gostam de ter limite, por mais que, às vezes, geram um transtorno, geram um desconforto, mas isso precisa ser passado, precisa ser falado. Vai chegar um dia que você vai ter amizade com seu filho, porque isso vem juntamente com a influência. A partir do que a criança vai crescendo, você vai gerando essa conexão de amizade, né? E ele vai saindo do ninho e vai te procurar quando for necessário, porque ele já vai tomar as decisões dele. Então, como você se comunica, isso reflete para a vida toda. Sim. Né? Casamentos, às vezes a gente vê hoje muitos casamentos de 20, 30 anos se desfazendo. E às vezes você vê relatos, a falta de comunicação. Passou-se os anos e foi levando a vida, ninguém se comunicou. Daí você vê que passou 30 anos com uma pessoa que você nem conhecia. E falando da parentalidade, uma das coisas que a gente vê como um grande erro é acreditar que filhos, existe uma fórmula exata para filhos. Nós temos os dois com uma diferença de 1 ano e 5 meses e os dois completamente diferentes. Então, não há fórmula exata para filhos. Não há uma fórmula exata que você vai aplicar em todos os seus filhos. É como o dedo da mão, os dedos da mão. Eles são todos diferentes. Assim são os filhos. Nós aqui trazemos para você algo que possa te ajudar, algo que está dando certo na nossa casa e que você pode levar, quem sabe, algum dos ensinamentos que aqui nós estamos passando para dentro da sua casa e pode funcionar como também pode não funcionar. E se não funcionar, está tudo bem. Encontre em Deus, peça a Ele que te dê estratégias para você atingir o coração do seu filho, a sua comunicação ser uma comunicação efetiva. Porque a comunicação é algo tão importante que na Bíblia, quando nós lemos sobre a Torre de Babel, quando Deus viu que aquilo ali não ia prestar, não estava agradando a Deus, uma maneira que Deus fez de acabar com tudo. E um dos pontos que me pegou muito na leitura dessa passagem é que Deus confundiu a linguagem deles, de todos os que estavam ali, e por causa da confusão de linguagem, eles se espalharam pelo mundo. Eles se dispersaram. Então, se você em casa, a sua linguagem não é uma linguagem
clara, não é uma linguagem efetiva, não é uma linguagem que alcance o coração dos seus filhos, a possibilidade de dispersão, de espalhar para longe de você, para longe do seu amor, para longe do seu toque é muito grande. E não dar continuidade nos princípios e valores que Isso foram aí, inseridos. meu Deus. Né? Se você não tem uma linguagem assertiva, uma linguagem correta acerca do que você quer passar dentro dos seus valores e princípios, no caso nossos cristãos, né? Não vai se perpetuar, vai morrer em você. Porque a comunicação, né, a sua linguagem, ela não coincidiu com o que você vivia. E isso, infelizmente, é o que mais acontece. Né? Pessoas, filhos, a gente já teve um episódio só falando sobre isso, filhos de lares cristãos, de berços cristãos, que quando chega a fase adulta vão embora das igrejas. Porque vivia, às vezes, num lar que era um lar hipócrita. Hipócrita. Gente, desculpa, eu sou gripada, então minha voz às vezes não sai. Então, que havia às vezes os pais dentro da igreja sendo umas pessoas e dentro de casa outra. Então, isso reflete muito na linguagem, no que você quer passar. E, gente, outra coisa, né, um alerta assim, para todos nós. Se você errou na sua comunicação, errou na sua linguagem, peça perdão. Chegue para o seu filho, a mamãe gritou com você, eu sei que não foi certo, me desculpa. Assim como você tem raiva, às vezes a mamãe também tem, mas Jesus vai abençoar aqui. Nós vamos se unir e tudo bem, perdoa a mamãe, perdoa o papai. A gente vai procurar não fazer isso aqui dentro da nossa casa, a gente não grita com ninguém, porque daí às vezes você se pega. O maior exemplo, assim, quando você tem filhos de que você está fazendo coisa errada, é quando você vê eles fazendo o que você faz. Daí você vê, nossa, eles estão fazendo exatamente o que eu faço e não é legal assim. Daí você se enxerga neles. E é o momento, talvez, de hoje pedir perdão. Filho, desculpa porque eu não te elogiei, porque eu não me comuniquei bem, porque eu não estive, talvez, no seu lado a hora que você precisava, porque eu não te ouvi quando você precisava, que nós pais, às vezes, temos muito isso, né? A gente fala mais e não deixa as crianças falarem de volta. O Noah tem muito assim, mamãe, deixa eu te explicar um negócio, deixa eu te explicar. Às vezes antes, Noah, quando eu falo alguma coisa, não, mas deixa eu te explicar. Daí às vezes eu deixo ele se explicar, às vezes não, porque eu já vi a situação, né? Mas eu estou sempre aberta. Às vezes eu tenho que já disciplinar ali no certo momento e depois eu deixo ele falar a versão dele, ele se explicar e tudo mais. Então eles precisam saber que você vai estar ali para ouvi-lo em todo momento. Filho, por que você fez isso? E a comunicação também que eu tento usar muito aqui em casa é voltar a pergunta para eles. Se eu vejo eles fazendo alguma coisa, eu digo, por que você fez isso? Uhum. Isso é de acordo com o que você é? Você nos vê fazendo isso? Isso, de acordo com o que você está sendo ensinado? Porque a gente tem muito assim, né? Às vezes eu dou uma dessa também, né? Meu Deus, eu não acredito. Será que eu estou ensinando isso mesmo, né? Porque eles vão errar. Os nossos filhos são imperfeitos, assim como a gente, né? Perfeição não existe. Casamento perfeito não existe. Criação perfeita não existe. Filhos perfeitos, né? Todo dia. É aquele negócio de você levantar querendo melhorar cada dia. Teve um episódio que aconteceu. A Zoe está ensaiando lá na igreja. Para o balé, nós moramos a aproximadamente 50 minutos da igreja e o ensaio está sendo nas terças, né, à noite. Então, depois de um dia de trabalho, terça-feira ainda dirijo até lá, levo ela. E a gente foi na semana passada e chegamos atrasados lá. E quando a gente chegou, aí eu rapidinho disse, vai filha, bota a sapatilha, vai ensaiar. E as meninas, Zoe, vem Zoe. Ela virou, se agarrou em mim e começou a chorar. E eu dizia, filha, vai ensaiar, filha, nós estamos aqui, tá todo mundo te esperando, vamos, filha, vamos ensaiar. E aí que ela chorava. E aí eu peguei e disse, se você não for para lá, nós vamos embora. E você não vai mais ensaiar. Papai não vai deixar você apresentar. E aí ela, não, eu quero apresentar. Então vai ensaiar. E aí ela me abraçou de novo e começou a chorar. Aí eu peguei, sentei no sofazinho que tinha e fiquei com ela do meu lado. Ela acalmou um pouquinho, pediu a sapatilha, botou e foi ensaiar.
E aquilo eu fiquei olhando e aquilo ficou no meu coração, assim, eu não agi correto com ela. Aí quando acabou, botei o tênisinho dela, tudo, e nós fomos pro carro. Quando chegou no carro, eu disse, filha, o papai quer te pedir perdão, porque da maneira que o papai falou com você. Aliás, não, ela pediu primeiro. Nós só entramos no carro, ela disse, papai, eu queria que você me perdoasse por eu ter, não querer ensaiar. Por você ter me trazido aqui e eu não querer ensaiar. Mas é porque eu estava com muita vergonha por eu ter chegado atrasado. Aí eu peguei, aquilo me bateu, né? Eu disse assim, filha, eu quero que você perdoe o papai. Por o papai não ter compreendido esse teu sentimento. Pelo papai não ter entendido isso em você e ter falado com você daquela maneira. Ela, não, pai, eu também não expliquei para você, não comuniquei para você o que eu estava sentindo. Ou seja, comunicação, linguagem, entendeu? Então, gerou essa conexão, aquele momento de pedir perdão, não me tirou a autoridade, Não. em momento algum. Tanto é que ela se sentiu na obrigação de pedir perdão pela atitude dela. E quando eu pedi perdão, ela falou também, é porque eu não te falei o que eu estava sentindo. Então isso estabeleceu uma relação de confiança. E aí eu disse para ela, então, filha, vamos prometer uma coisa para o outro. Sempre que você tiver com sentimento assim, que você não quer ir, que você tá com sentimento no seu coraçãozinho, fala pro papai. Que o papai, as crianças têm essa ideia de que os pais são super-heróis e compreendem tudo. E a gente precisa deixar isso claro, humanizar isso para eles. Olha, o papai não adivinha as coisas, o papai não sabe basicamente tudo o que você está sentindo. Tem coisas que você precisa me falar. Ela disse, tá bom, papai, eu vou te falar tudo que eu estiver sentindo da próxima vez. Isso o quê? Estabelecer uma conexão, que eu creio que vai ser muito melhor num próximo conflito, a comunicação entre eu e ela. E baseou-se no quê? Na linguagem, na comunicação de nós dois. É isso aí, amor. É isso aí? Gente, obrigado. Episódio de número 38. Faça o que falo. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria na criação dos teus filhos, que você possa encontrar o favor do Senhor. De repente você está aí num turbilhão de emoções, num turbilhão que você pode estar assistindo dizendo, cara, minha casa aqui está uma loucura. Comunicação em primeiro lugar. Estabeleça uma linguagem, estabeleça uma rotina, reconheça os padrões e aí comece a fazer os ajustes. Lembrando, nenhuma mudança é do dia para a noite. Né? Não desanime. Estou tentando, mas não está dando. Continue que vai dar certo. Porque a gente falou isso na palestra, vai chegar um dia que na vida dos seus filhos a única coisa que eles vão ter serão seus ensinamentos, serão aquilo que você deixou plantado no coraçãozinho deles, tá bom? Que Deus te abençoe, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Você que assistiu até aqui, comenta, deixa o likezinho aí para nós, dá um compartilhar, manda para mais gente esse episódio, tá bom? Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua vida. E que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima.